Nós estamos de volta com o terceiro bloco de Semana Entrevista, falando sobre as eleições 2014. Doutor Júlio, e no âmbito da política local, nesse período de campanha, muita picuinha, muita denúncia vazia, muita intenção de prejudicar ou atrapalhar o outro? Ocorre mesmo, principalmente no interior, e não só. Agora nós temos muito isso relativo à propaganda, né? A pessoa quer que o candidato dela faça propaganda e que o outro candidato não faça propaganda. É ótimo isso. Mas no âmbito da eleição municipal nós também temos seríssimas, eu pelo menos como juiz eu entendo dessa forma, são ações que podem ser propostas, mas deveriam ser propostas com honestidade de propósito. E várias vezes as ações não são propostas com honestidade de propósito. Não é honestidade que eu digo de dinheiro, é honestidade, firmeza de propósito, de caráter. As pessoas muitas vezes propõem ações infundadas e mais do que isso, propõem ações, o que eu fico pensando, é que como que pode, né, principalmente nas eleições municipais, às vezes eu vejo assim, tem um lado tão casto, tão puro, tão santo, né? E o outro lado que é o lado ruim. Partido do diabo. É o partido do diabo e tal, e um lado faz tudo certinho, o outro faz tudo errado. Por isso que no julgamento das ações eleitorais é preciso que o juiz tenha muita sabedoria, a sabedoria de Salomão, porque as consequências são gravíssimas. O candidato eleito pelo povo, a princípio, pelo povo, ele não foi eleito, ele não foi nomeado, ele foi eleito. Se o voto foi viciado ou não, nós vamos apurar nas ações, mas em regra não, a princípio, ele foi eleito pelo voto popular direto, muitas vezes com 70%, 80%, 60% dos votos, e através de uma ação, seja de impugnação do mandato eletivo, de investigação judicial eleitoral, de recurso contra a diplomação, muitas vezes perde, é cassado o diploma, se já diplomado, perde o cargo, consequências gravíssimas para a sociedade, porque há uma interrupção, há uma solução de continuidade no mandato, muitas vezes pode ocorrer, algumas vezes, de que a pessoa que assuma o cargo, principalmente o executivo municipal, seja temporário, convoquem-se novas eleições, é um transtorno, então o juiz tem que ter muita razoabilidade, muita ponderação, e no meu sentir, como juiz eleitoral, a prova para que o juiz tome providências tão sérias tem que ser robusta. É prova mesmo, prova boa, prova que permita ao julgador serenidade e tranquilidade para tomar uma decisão, porque é importantíssimo que os instrumentos de coibição de abusos, de compra de voto existam. Mas também é muito importante que na hora que o juiz se defronte com essas situações, ele haja e conduza o processo com razoabilidade, com serenidade, para que a eleição não vire uma eleição judicializada. Não só anteriormente ao pleito, como posteriormente ao pleito. Inclusive, há um excesso de judicialização de todos os assuntos no Brasil hoje, e isso não é benéfico para ninguém, nem para a sociedade, nem para o judiciário, nem para os candidatos. Doutor Júlio, os partidos, às vezes até os cabos eleitorais e coordenadores de campanha, têm cometido então o erro de utilizar a justiça muito mais como um instrumento de campanha, na tentativa de prejudicar o adversário, do que trazer uma lisura para o pleito. Não tem dúvida. Muitas vezes, em algumas situações, a maior parte delas, há o direito o ius esperneandi, né? A pessoa quer espernear, não aceita a decisão sufragada pelo povo nas urnas, é importante que isso se diga, até quando o juiz avalie que houve um problema, que houve uma captação ilícita, o voto, a princípio, até esse momento, ele é válido. Então eu não tenho dúvida, o meu sentir é esse, que há um excesso de judicialização, principalmente depois das eleições, principalmente no que se refere às eleições municipais, em que há muita dificuldade depois em se aceitar o resultado.
Agora, com relação ao dia da votação, o que é proibido? Boca de urna, não pode. Carro de som, não pode. Agrupamento de pessoas, não pode. Panfletagem? Panfletagem, não pode. Panfletagem é boca de urna. Então, as pessoas, isso não pode. O que pode é a pessoa votar com a camisa referente ao seu candidato, confeccionada por ela, com adesivo, manifestação silenciosa, bandeira, isso aí não há problema nenhum. Mas as outras coisas que eu mencionei aqui não pode ocorrer. Bebida alcoólica no dia da votação? Também não pode. A pessoa até às 17 horas, até o término da votação, não é possível, não é permitido a ingestão de bebida alcoólica. E antes? Também não. Também não. No dia da eleição e a partir de 22 horas do dia anterior da eleição. Aí é proibido comercializar? Já vender bebida alcoólica e tal. Inclusive já é uma questão que todos nós deveríamos estar acostumados, porque já ocorreu, né, em outras eleições e vai ser assim de novo. Agora uma coisa, e o estabelecimento comercial foi pego vendendo bebida alcoólica no dia da votação. O que a justiça, quais as medidas que a justiça toma? A justiça, da mesma forma, nós vamos autuar, desde que haja, né, confirmação disso, e os procedimentos judiciais depois serão tomados em relação a essa venda de bebida. O voto dos presos para essas eleições tornou-se facultativo aquele preso que ainda não foi condenado ter o direito, ele pode optar por votar. Isso vai acontecer aqui na comarca? Não, na comarca não vai acontecer e eu vou explicar por que como juiz da execução penal. Nós temos aqui cerca de 400 presos no presídio e na PAC. Mais provisórios, nós temos pouco mais de 100 presos provisórios. E, na verdade, quando o cadastramento foi feito em anos anteriores, não foi possível no dia da votação encontrar, na verdade, presos que poderiam votar. Foi assim, o cadastramento se deu em maio, em abril, etc. Então tinham lá 20 presos que poderiam votar. Porque às vezes o preso é provisório, mas ele já está condenado em outro processo. Uhum. Então ele não pode votar. Mas o preso provisório mesmo, foi realizado um cadastro e no dia da eleição restaram lá, salvo engano, 4 presos para votar, e a necessidade de instalação de sessão eleitoral, necessidade de mesários, de urna, e verificou-se que não foi possível a realização do voto do preso provisório. Em razão desse histórico, não foi só uma vez que aconteceu, nós entendemos não ser viável, apesar de reconhecermos o direito do preso provisório votar, não era viável a instalação da sessão eleitoral lá. O que não acontece em presídios maiores, com a população carcerária maior, que aí sim você tem um número mínimo de 30, 40 presos que permitam e que indiquem a necessidade da instalação dessa sessão. Porque eu quero dizer que nenhum direito é absoluto, nenhum direito é absoluto, o direito não reconhece isso. E você criar uma zona eleitoral praticamente para uma pessoa votar, reconheço o direito da pessoa votar, mas a logística, a viabilidade, a proporcionalidade disso não seria atendida. Então, por isso que esse ano não haverá votação de presos provisórios aqui em Caratinga, em razão do número diminuto de presos que estariam aptos a votar, em razão do histórico de, em eleições anteriores, com a instalação da sessão, não foi possível a votação do preso, porque a maioria dos presos cadastrados e inscritos naquela sessão já não estavam lá e muito menos voltavam para votar. Agora, uma questão. Muitas pessoas falam assim, tem problema em fazer boca de urna. Não, isso não dá nada. Quem é prejudicado? Quem está fazendo, o candidato, partido, a justiça pune a quem? Todos serão punidos. Mas é muito importante eu esclarecer aqui, como juiz eleitoral, que o voto é a arma do eleitor para mudar o país. E nós temos que acreditar nisso, que não há outra solução. Mas ninguém vai mudar a nossa cidade, Caratinga, não vai mudar Minas Gerais, não vai mudar o Brasil, votando em razão de um cargo que o irmão tem, votando em razão de um cimento que fulano ajudou, votando em razão
do fato da pessoa ter arranjado uma ambulância no dia tal. Não é assim que a gente muda o país. Então, cabe ao eleitor, é uma arma poderosa o voto. Mas todos nós devemos nos conscientizar da importância do voto livre, do voto consciente, do voto depois de refletir sobre quais são os melhores candidatos, para que a gente mude essa situação. Boca de urna, tanto realizada pelo candidato, o candidato vai ser punido. Quem está fazendo a boca de urna pelo candidato vai estar punido, será punido, né? E o eleitor que aceita votar no dia da eleição em razão de receber um panfleto, em receber um pedido, em receber uma abordagem de última hora, ele não contribui, ninguém contribui para a construção da democracia, que, aliás, é uma construção permanente e inacabada. Então, é muito mais do que punir, muito mais do que a punição, é importante a conscientização. Todos nós não vamos aceitar boca de urna, abordagem, não é isso que é para ser feito no dia da eleição, isso não vai mudar o resultado da eleição, isso não vai mudar o Brasil. Eu estou na fila para votar e, de repente, eu percebi que tem uma pessoa que está indo de pessoa em pessoa pedindo voto no determinado candidato. A quem eu recorro ali naquele momento? A pessoa pode ser presa em flagrante, na presença de 2 testemunhas, a guarda chama a polícia militar, aguarda a presença da polícia militar, que conduzirá a pessoa até a delegacia de polícia e lá será lavrado, se for o caso, né? Se for o caso, não, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, daí para frente as consequências criminais serão adotadas. Na verdade, pode não ser o caso de auto de prisão em flagrante, mas no mínimo um TCO no que se refere à boca de urna realizada no dia da eleição. Doutor Júlio, o menino acenou ali, vamos ter que ir para mais um intervalo, é coisa rápida, rapidinho mesmo. Nós voltamos para o 4º e último bloco dessa entrevista com o Dr. Júlio Andrade.